Olá, tudo bem? Como que você tá? Espero que esteja bem. Espero que você tenha tido tranquilidade, que você tenha conseguido se conectar com a espiritualidade, que essas conversas que a gente tem aqui possam te ajudar, porque a minha missão aqui nesse canal é tentar trazer um espiritismo prático, realista. É, não quero fugir da doutrina, mas simplesmente tentar traduzi-la para a nossa vida diária, né? Sem palavras difíceis, mas entender o que é de verdade esse espiritismo tão abençoado que vem nos ajudar. Eu sempre comento que eu gosto muito da doutrina, eu convivo na casa espírita e acho muito interessante porque esse conviver faz com que a gente fique sempre trabalhando na reforma íntima, que não é fácil, né, gente? A todo momento a gente escorrega, eu pelo menos escorrego, não sei você. E quando a gente faz o trabalho na segunda-feira, antes de começar, a gente faz a leitura de livros como Fonte Viva, várias dessas literaturas, e sempre vem uma lição que a gente fala, essa serve para mim, mas na verdade serve para todo mundo o tempo inteiro. E esse discutir de ideias faz com que a gente sempre esteja com aquelas mensagens reverberando na nossa mente, né? Então, por isso que eu acho importante esse trabalho de a gente ter um espiritismo real, um espiritismo de verdade, que a gente se lembre, como eu falo com os meus alunos, né, que a gente possa começar no mínimo quando acontece alguma situação, lembrar daquela lição, não que a gente consiga ser melhor, praticar, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não tem condição psicológica, né, para fazer isso, sei lá, tanta coisa pode acontecer. Mas se a gente lembra daquela lição, eu acho que já é um sinalzinho que a gente está começando a perceber onde a gente está pisando na bola, né? Porque antigamente, antes da gente estar nessa doutrina, antes de ter essas palavras, né, de ter esses momentos de reflexão, provavelmente a gente não ia perceber que estava pisando na bola, ia passar batido, não ia entender até uma situação que alguém faz com a gente, que às vezes a gente tem que entender, que a gente tem que relevar. Então, a ideia desse canal é justamente para que a gente tenha essa visão de mundo melhor, para que a gente acorde melhor. E hoje eu vim trazer aqui um assunto que eu acho que vale a pena falar, principalmente porque nós estamos com algumas questões aí no Senado, algumas questões na Câmara dos Deputados relativo a meio ambiente, a desmatamento. E aqui eu não estou querendo trazer nenhuma apologia política, mas é importante a gente se lembrar do tema que eu vou falar hoje, que é o ambiente e Quina 6. E na verdade, quando eu recebi esse tema para falar lá na palestra que a gente faz antes dos trabalhos, eu inicialmente me veio a ideia de que o ambiente Quina 6 seria basicamente aquele ambiente da nossa família, dos nossos desafios, dos nossos trabalhos, né? E quando foi passada a referência bibliográfica que eu fui buscar, eu fui desenvolvendo o tema e percebi que não é só isso que esse tema vai nos trazer. Com certeza, essa questão do ambiente que nós nascemos é muito importante, porque é lá que a gente tem os nossos cadinhos, nossos aprendizados, né? Mas nesse momento aqui, eu vou puxar um pouquinho para um caminho que acho que não é muito comum a gente falar, e vamos falar um pouquinho de ambiente, sim, como natureza em si. E o tema dele, porque vem o tema e o assunto. E o tema desse evangelho, né, dessa palestra que a gente fez, foi o ambiente em que nasceis. Eu vou usar minha colinha como sempre. Cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos, né? Então, é importante que a gente entenda que a gente observe as pessoas. Eu não sei se todas as pessoas têm esse hábito, mas eu tenho. Você já parou para reparar numa árvore? Eu tenho uma árvore linda, um flamboyant em frente à minha casa. É incrível ver, cada época do ano, o seu comportamento. Tem uma época do ano que ela fica cheia de borboleta, é uma coisa mais linda, e borboleta faz um barulhinho que eu nem sabia. Mas ano após ano, observando esse movimento dessa árvore, quando ela está numa determinada situação, as borboletas vêm aqui. Aí, de passado, ela fica florida, depois ela cai as folhas. E, gente, vocês pararam para pensar que tudo acontece naturalmente, não tem ninguém para ficar mudando o botão para avisar a árvore que é o momento dela florir, nenhuma programação lá de chip que é o momento dela cair a folha. E aí a gente passa por uma árvore todo dia e às vezes a gente nem presta atenção. Então, o que é esse meio ambiente? Isso aí nada mais é que a prova da inteligência divina. É um Deus que cria um mundo perfeito,
com os animais. Vocês já prestaram atenção? Na época do verão, às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, já tem passarinho cantando. Agora, nessa época do ano, que tá mais friozinho, eles começam a aparecer 6 horas da manhã, porque tá escuro. Ninguém avisou ele que era a época do ano. Ele faz isso naturalmente. Então, tem uma referência que Chico Xavier dizia assim: os objetos visíveis no campo, de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante de forças invisíveis do plano interno. Então, gente, a natureza, ela fala com a gente e a gente não presta atenção nisso. Ela fala, é a inteligência divina falando com a gente todo o tempo. E aí, eu quero trazer aqui uma lição da água parada de Jesus. Essa lição a gente encontra lá no livro Jesus do Lar, onde os apóstolos, eles estavam discutindo, sabe quando a gente estava conversando, trocando ideia? E aí, qual seria a melhor forma de se preparar espiritualmente? E uns achavam que era meditação, outros achavam que era um retiro espiritual, um terceiro ainda queria abandonar tudo e só cantar hinos. E outro propunha o jejum permanente, o isolamento dos pecadores. Eu fico imaginando Jesus olhando tudo isso, e ele ficou prestando atenção com a paciência que só é dele, com o amor, com o carinho, né? E de uma vez ele fez uma série de perguntas. E aí ele perguntou: Pedro, qual é a água que desprende dos miasmas pestilenciais? E Pedro respondeu: é água estagnada, sem proveito. E perguntou Tiago: qual é o peixe que flutua inerte na onda? E Tiago respondeu: é o peixe morto, Senhor. E aí, qual é a terra que enche os matagais daninho? É a terra boa desprezada. E qual é a túnica que vira ninho de traça? É a túnica que não é utilizada. Então Jesus concluiu: o templo está repleto de adoradores de misérias rodeia Jerusalém. A luz não serve para expulsar as trevas. Se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo. Onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino, o ordem imperativo da ação por ordem fundamental. Então, o que ele diz dizer? Que a terra boa que a gente ignora, ela vira mato. Que a água, se a gente não cuida, ela vira doença. O talento enterrado não cresce, apodrece. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que cuidar da natureza, mas a gente tem que se relacionar com ela de forma ativa. Não é só contemplação, mas de forma ativa. Então, a gente mostra amor quando a gente cuida da natureza, a gente mostra amor a Deus. E é isso que essa lição vem falar, quando o tema nos convida à reflexão. Cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. E aí a gente fala o seguinte: esse ambiente, ele começa dentro de casa. Como que a gente pode fazer isso? Eu poderia me deter aquelas dicas óbvias de reciclar lixo, de não escovar o dente com a torneira aberta, de não lavar a louça com a torneira aberta, de não tomar banhos demorados. Isso a gente sabe, é importante lembrar disso aí, mas isso devia ser básico, né? Mas enfim, isso é importante sim. Mas a gente também tem que tomar cuidado que esses nossos comportamentos, eles vão refletir para as pessoas que nós convivemos, mas também com as pessoas que estão fora da nossa casa, que nós convivemos. E esse exemplo é muito importante, porque a gente sabe que o exemplo faz toda a diferença. A gente sabe que, eu costumo dizer, em determinados centros urbanos, já aconteceu de a gente pegar o trem, descer do trem e pegar o metrô. O trem, normalmente, ele é mais destruído do que o metrô. E me perdoem se isso está diferente hoje, porque faz um pouco de tempo que eu não faço esse movimento. Mas, o que quer dizer? As pessoas encontram um lugar mais bagunçado, tendem a deixar bagunçado. E aí, o lugar que está mais organizado, tendem a deixar o lugar mais organizado. Esse é um exemplo que pode não ser o melhor de todos, mas o que eu quero dizer? Que o nosso exemplo, ele deve servir, sim. A gente tem que saber como a gente se comporta para poder inspirar outras pessoas. E aí tem uma fala que é da literatura também, que vem nos dizer o seguinte: ele fala o seguinte: não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, e não interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo.
Basta uma estaca para sustentar muitos ramos, uma pedra angular equilibra o edifício inteiro. Então, a gente começa fazendo isso dentro do ambiente doméstico, ensinando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos, todos aqueles que convivem conosco, nossos cônjuges, os nossos pares, não importa. Porque você está plantando a sua sementinha e com certeza em algum momento ela vai brotar. Tenha confiança, faça a sua parte, né? E é importante, a gente precisa lembrar da importância porque isso vai refletir numa situação que nós estamos vivendo hoje, que é uma supercultura sem alma, né? Então o que a gente vê? A humanidade ela chegou a um ponto extraordinário onde a gente controla o átomo, a gente tem drones, a gente manda sondas para o sistema solar. A capacidade nossa é muito grande, não é mesmo? É muita competência, né? Mas Chico Xavier nos trouxe um alerta que não envelheceu. Olha só que interessante. O homem não se aprovisiona de reservas espirituais, à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Então, o que ele vem nos trazer aqui, gente? O que é incrível? A gente cresceu materialmente, mas a gente não cresceu espiritualmente. A gente não ficou mais espiritualizado. E o mundo está cada dia mais complexo. Entender que a nossa espiritualidade está diretamente relacionada à nossa evolução, ao nosso aprendizado, ao nosso progresso, é fundamental. Então não adianta a gente criar grandes tecnologias se o nosso espírito está parado lá nas cavernas, não é mesmo? Então, Kardec observou que a calma e a serenidade nascem de uma compreensão espiritual que da vida são o melhor preservativo contra angústia e desespero. Então, se a gente não criar essa espiritualidade, e o que é isso? É esse entendimento que as coisas acontecem no tempo certo, que Deus provê o que a gente precisa, que as dificuldades são para a nossa evolução, que nós viemos aqui para evoluir, a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo. E é esse o ponto. A espiritualidade desenvolvida é isso, é entender cada situação, não ser materialista, não achar que tudo está muito rápido, né? Então, esse é o grande ponto que a gente precisa trabalhar nessa situação que nós vivemos hoje. A crise ambiental, olha só que coisa incrível. O Kardec ele reforça, uma civilização que não cuida da alma adoece. Não importa o quanto avance tecnicamente. Olha só, gente, quanto tempo Kardec falou isso. E nós estamos vivendo isso hoje. A gente não precisa falar aqui das doenças mentais que a gente vê, dos sintomas psicológicos que as pessoas estão, do isolamento, né, que está acontecendo. Então, é importante, a crise ambiental que nós vivemos não é separada da crise moral. Elas são a mesma crise, mas vista de ângulos diferentes. Uma civilização que tem uma natureza desagradável aprendeu isso com a própria cultura. Então, a gente não tem muito apego às coisas, né? É uma cultura de descarte de coisas, de pessoas, de afeto, e está tudo muito conectado. O mundo que habitamos é o mundo que somos. Imagina só. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec fala sobre os mundos evoluídos, né? Mundos onde a violência não existe, a natureza é mais refinada, é mais bela. E nos diz algo fundamental. O mundo em que o espírito encarna corresponde exatamente com o seu grau moral e intelectual. Então, a Terra tem tantas belezas e contradições, mas infelizmente a gente não sabe lidar com isso. Olha esses desmatamentos, olha os nossos rios poluídos, olha quanta coisa errada que a gente percebe. Eu moro numa cidade que tem problema de água e passa 2 rios e a gente não pode pegar água desses rios porque a água está na pior qualidade possível. Eu sei disso porque eu participo de um comitê ambiental e eu falo isso com conhecimento. Então, vai despoluir? Pode ser, existem trabalhos para isso, existem movimentos, mas quanto tempo vai? E por quê? Porque se joga esgoto no rio. A gente sabe que se jogar esgoto vai poluir, não é verdade? Agora, as pessoas que estão lá, por isso é muito importante a gente saber os nossos movimentos políticos. As pessoas que vão lá nos representar quando a gente escolhe, para a gente saber que essa pessoa pelo menos tem algum interesse. A gente sabe que o movimento é grande, que é um trabalho para muitos anos, mas é importante saber que a gente tem o poder para ajudar nisso, né? E os mundos, eu fico só imaginando, né? Com os comportamentos, nós estamos sempre
no mundo de provas e expiações, né? É sempre bom lembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações e que a gente quer evoluir, quer passar para a regeneração. Será que com o nosso comportamento a gente vai ser admitido nesse mundo? Será que com a forma que a gente está tratando a natureza é compatível com um mundo mais evoluído? Vamos pensar nisso, né? Eu acho que a gente está pensando muito no dia atual. O consumismo exacerbado faz com que reverbere tudo isso nesse nosso meio ambiente. Infelizmente, a gente percebe, eu fui pesquisar os dados para fazer essa conversa, a temperatura da Terra ela aumentou 1,55 graus. Isso significa o quê? Gente, quando a gente está com 1,5 graus a mais na nossa temperatura, o que a gente tem? Febre, não é? Febre está falando o quê? Febre está falando que o nosso corpo tem alguma coisa errada. A Terra está doente. E é isso que a gente precisa ficar atento. Infelizmente, nós não estamos percebendo, mas aconteceram em 2024, os números foram gigantes de problemas na vegetação. Mais de 30 milhões de hectares foram queimados. Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa começar agora. Nós já perdemos hora de começar, né? Então, a questão ambiental também está associada à espiritualidade. E a espiritualidade também está associada ao mundo espiritual. A gente precisa de ar mais limpo, de puro. A gente não pode esperar só o governo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O Chico Xavier deixou registrado algo simples e poderoso. Cumpre os deveres que te cabem e receberá os direitos que lhe esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Então, gente, se a gente fizer a lição de casa agora, com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Se não para a gente, mas para as nossas futuras gerações. É importante a gente ter essa noção. Isso é espiritismo na prática, gente. É ter consciência, é saber que cada movimento que a gente faz, ele reverbera por todo o nosso planeta. Quando a gente está gastando muita água, quando a gente está gastando muitos produtos, tudo isso vai impactando de alguma forma, não é mesmo? Então, vamos ter consciência, vamos pensar nas nossas compras, no nosso consumo de água, mas também entender que a gente pode dar o exemplo para outras pessoas. Eu não estou falando para a gente sair pregando, mas faça as coisas aos poucos, discretamente. Com certeza, o seu bom comportamento vai ser observado. Então, o que a gente fala? Trata bem os animais, cuida do jardim, cuida da sua casa como se fosse um planeta. E acima de tudo, lembra que você não está aqui por acaso, gente. Nós nascemos nesse ambiente com as belezas e com as suas feridas. E isso faz parte, esse é o ambiente que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou para a gente caminhar, para a gente evoluir e para a gente aprender. Então não adianta a gente usar o ambiente e deixar ele sujo para quem vem depois. A gente tem que colaborar, use e deixa pronto para quem vem depois. Jesus, ele fala o seguinte, nos deixou a síntese de tudo na conversa com os apóstolos. Amar servindo é venerar o Pai, acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Que essa seja a nossa prática sempre. Que a gente sempre lembre da importância de nos comprometermos com o ambiente, de cuidar desse planeta. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que o desmatamento ele é muito grande. A poluição dos rios é muito grande. A falta de educação, e a gente sabe que tem muita força que pode ser movimentada, às vezes a gente acha que a gente não tem poder, mas é importante a gente estar atento a isso. Faça a sua parte, se cada um fizer a sua parte pontual, com certeza você terá um ambiente melhor. Então é nesse ambiente que nós nascemos, esse ambiente que foi nos dado com tanto amor, com tanto carinho. Eu costumo dizer que nós estamos num ambiente que foi muito preparado. O Brasil é um país muito abençoado, né? Eu vi que aproximadamente 1 milhão de espécies estão em extinção, né? E aí o que acontece? Porque elas perdem seu habitat natural. Significa que são formas de vida que Deus criou, gente, que foram acabadas com elas, ou que estão acabando. Imagina se acabasse com a espécie humana, é a mesma coisa. Então por que está acabando? Porque o homem não tem consciência. Então vamos trabalhar de alguma forma, não vamos achar que nós não temos responsabilidade, porque nós temos assim, tá bom? Eu espero que essa lição, essa conversa sobre o ambiente que nascesses,
possa refletir, porque a gente sabe que espiritualidade está em todos os lugares. E quando a gente olha para uma planta e reconhece a inteligência divina, a gente está se conectando com a espiritualidade. Então, o convite que eu faço para você é que não deixe todo dia de fazer uma respiração profunda, de orar para uma planta ou para um animal de estimação e agradecer porque aquela vida inteligente está ali para você poder se beneficiar, né? Isso é muito bom, isso é muito gostoso e faz muito bem para a alma. Apareceu uma gatinha aqui em casa, ela deu cria aqui, apareceu, já estava prenha, 5 bebezinhos. Em um mês, a evolução dessas crianças foram maravilhosas. Então, assim, a vida acontece naturalmente e nós precisamos contribuir para isso. Deus nos dá essa oportunidade nesse plano tão maravilhoso, nesse país tão lindo, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Eu agradeço por você estar aqui e deixa nos comentários aí se você gostou, se tem algum assunto que você gostaria que falasse na espiritualidade, no espiritismo aplicado à prática, porque a minha vida é real e o espiritismo é na real. Então, se você gostou, curte e encaminha para alguém que talvez não tenha entendido qual que é a relação da espiritualidade com o meio ambiente. Até mais, muito obrigada por ficar aqui. Valeu!